Olá, eu sou Thaís e no ensaio de hoje eu vou falar sobre um princípio bastante interessante da hidrostática. Mas antes disso, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever no canal para ajudar na divulgação. Então, bora lá. O que diz esse princípio? Esse princípio vai dizer que quando a gente tiver um líquido em um copo, ele vai estar em repouso, certo? Ele vai exercer uma pressão no fundo do copo, quanto maior for a altura do líquido. Então, quanto mais líquido tiver nesse copo, maior será a pressão exercida lá no fundo dele. E quem descobriu esse feito foi o Simon Steve, um físico e matemático, que ele descobriu esse feito no fim do século XVI. Por isso o nome Teorema de Steve ou Lei de Steve. Então essa definição se refere ao Teorema de Steve. E é uma aplicação bem comum que é bastante vista nos livros didáticos sobre a Lei de Steve é os vasos comunicantes. Tá, Thaís, mas e aí, o que são os vasos comunicantes? Os vasos comunicantes, eles são recipientes geralmente em formato de U e que são utilizados para estudos relativos à densidade e pressão exercidas por líquidos. Então vamos lá. No caso, no vaso comunicante, os líquidos eles vão sempre estar nivelados, então eles vão sempre estar na mesma altura, logo eles vão sempre ter a mesma pressão. E por isso a gente tem bastante exemplos sobre os vasos comunicantes no nosso cotidiano. E um principal é em relação às caixas de distribuição de água das cidades. Elas são construídas com base nos vasos comunicantes. Justamente elas sempre estão localizadas nos pontos mais altos da cidade, uma vez que elas precisam pegar pressão para que a água chegue na casa da gente, né? E também as caixas de águas que recebem água do reservatório, sem a ajuda de bombas elevatórias, pois a água do cano tende a atingir a mesma altura da água do reservatório. Logo, elas vão sempre estar niveladas ou no lugar mais alto ou no lugar mais baixo, fazendo com que se nivelem, peguem a pressão e cheguem até as nossas residências. Estava eu e minhas amigas, antes da pandemia, tomando um sorvete. Sempre quando eu tomo um sorvete, eu gosto de tomar água depois. Aí o que aconteceu? Eu pedi uma garrafinha de água. Quando eu tomei a água, eu disse, eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Vocês vão ter que me falar qual o princípio físico que eu estou usando nessa brincadeira, tá certo? Aí elas falaram, Tá certo. eu fiz. Peguei um lápis que tinha dentro da minha bolsa e tirei sua tampa. Na minha bolsa também tinha dentro uma massinha de modelar. Pode acreditar, tinha sim, viu? Aí tirei, fiz uma bolinha, coloquei para tampar a tampa do lápis. Fica redundante, mas eu tampei. E tampei e botei um pezinho na pontinha, sabe que tem do lápis? Pronto, fiz isso. E coloquei dentro da água. Já tinha ido ao banheiro e enchido novamente a garrafinha d'água. Apertava em cima, a tampinha do lápis descia. E perguntei o porquê estava acontecendo aquilo. Até que no meio da brincadeira surgiu a palavra pressão, que eu estava aplicando uma força e essa força gerava pressão. Então eu falei, então quer dizer que pressão é a distribuição de força na área? Falaram Sim, porque eu lembro também, quando eu estudei no meu ensino médio física, a pressão é a força dividida pela área. Quanto maior a força, maior a pressão. E quanto maior a área, menor a pressão. Vixe como vocês estão espertos, hein? Então quer dizer que a pressão de um copo de 10 centímetros de água é menor ou maior do que uma piscina que tem 1 metro de água? Elas falaram. Ai, Gisele, é claro que a pressão de um copo de 10 centímetros de água é menor do que de uma piscina que tem 1 metro de água. Eu não sabia não. Por que acontece isso? Elas falaram. Porque a pressão aumenta de acordo com a altura do líquido. Eu disse, tá certo. Então, vocês concordam que aqui a gente tem uma coluna líquida, né? Aí elas falaram. Sim, concordamos.
Então quer dizer que o aumento da pressão se distribui igualmente no líquido. Ou seja, quando eu aperto aqui em cima, o que é que vai acontecer com a tampa do lápis? Ela vai descer. Ou seja, a pressão desse líquido ele está se distribuindo igualmente em todos os pontos aqui da nossa garrafa, da nossa coluna. Não é isso? Elas falaram. É sim. Aí eu falei, então de qual princípio da física nós estamos falando? Disseram, Ah, agora que eu tô entendendo, Gisele. É o princípio de Pascal. sim, é aquela lei da mecânica dos fluidos que afirma que a pressão aplicada sobre um fluido em equilíbrio estático é distribuída igualmente e sem perdas para todas as partes, inclusive para as paredes do recipiente que está contido. Nós acabamos de ver na prática o princípio de Pascal. Yeah! Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Aleph e hoje eu vou falar sobre a pressão atmosférica para vocês. Bom, sabemos que a Terra está imersa em uma enorme camada de ar denominada atmosfera e que possui massa e está sujeita a uma ação do campo gravitacional terrestre. Portanto, o ar tem peso e exerce pressão sobre os corpos nele imersos, denominada pressão atmosférica, né? Para medir a pressão atmosférica, o físico Torricelli utilizou um tubo de vidro de 1 metro de comprimento, totalmente cheio de mercúrio, e uma cuba parcialmente cheia de mercúrio. Ele tampou com um dos dedos a extremidade aberta do tubo, inverteu e introduziu na cuba com mercúrio. Torricelli depois destampou a extremidade imersa da cuba e percebeu que o nível de mercúrio do tubo desceu, permanecendo em equilíbrio na altura de 76 centímetros em relação à superfície do líquido da cuba. Bom, analisando esse experimento, ele deduziu que o equilíbrio da coluna de mercúrio era mantido pela pressão atmosférica, que agia na superfície do mercúrio da cuba. Assim, ele concluiu que a pressão atmosférica equivale à pressão exercida por uma coluna de mercúrio de 76 centímetros. Torricelli realizou esse experimento ao nível do mar, só que depois, mais tarde, Pascal o repetiu em um local de maior altitude, constatando que a coluna de mercúrio se estabilizava em uma altura menor que 76 centímetros. E depois de vários experimentos, ele concluiu que a pressão atmosférica diminuiu com o aumento da altitude. Eles usavam para medir a pressão atmosférica um aparelho chamado barômetro. Eles, depois de tempo de pesquisa, eles concluíram que 1 atm, que é agora a unidade de medida para definir a pressão atmosférica, é igual a 76 centímetros de mercúrio, de uma coluna de mercúrio, né? Um Torricelli, que também é outra unidade de medida, é 1 milímetro de mercúrio, que é igual a 0,1 centímetro de mercúrio. A pressão atmosférica também interfere nas condições do tempo. Isso porque as zonas de baixa pressão provocam a subida das frentes de ar, o que vai propiciar uma formação de nuvens, enquanto as zonas de alta pressão propiciam a descida do ar, impedindo a formação de nuvens e deixando o tempo mais limpo, né, entre aspas. As temperaturas também são fatores decisivos sobre os níveis de intensidade da pressão atmosférica. Quimicamente falando, quando as substâncias estão mais frias, as moléculas estão mais agrupadas e quando as substâncias estão mais quentes, as moléculas estão mais afastadas. Por isso, nas zonas de terra em que as temperaturas encontram-se menos elevadas, as moléculas de ar unem-se ficando mais densas e, portanto, mais pesadas, aumentando a pressão. E quando as temperaturas se elevam, as partículas se afastam, o ar fica menos denso e a pressão diminui. Uma curiosidade também é que as variações de pressão atmosféricas existentes nos diversos pontos da Terra são responsáveis pela ocorrência dos ventos, que se deslocam das zonas de alta pressão para as zonas de baixa pressão. Por esse motivo, temos a formação da circulação atmosférica e o deslocamento da massa de ar, bem como todos os fenômenos climáticos resultantes desse processo. Olá, eu sou o John e hoje vamos conversar um pouco sobre algumas funções e efeitos da pressão no corpo humano. Vamos começar pelo mais simples de se entender, a nossa respiração. Sim, eu sei que a partir de agora sua respiração saiu do modo automático e você é quem tem que fazer o controle de entrada e saída do ar.
Mas vamos entender como é que isso funciona? Primeiro, para soltar o ar, você precisa pressionar os pulmões. Isso faz com que o volume que ele ocupa fique menor, aumentando a pressão dentro dos pulmões, ou seja, fica maior do que a pressão atmosférica. Dessa forma, o ar é expulso do seu corpo para o ambiente. Logo em seguida, para conseguir puxar o ar, você expande seus pulmões, fazendo com que eles ocupem agora mais espaço, e a pressão dentro deles acaba ficando mais baixa do que a pressão atmosférica. Aqui temos algo interessante. A força que você faz quando inspira não é para puxar o ar em si, mas sim para expandir os seus pulmões. O que de fato empurra o ar para dentro de você é a própria pressão atmosférica, já que ela é, neste momento, maior do que o interior dos seus pulmões. Então, basicamente, a sua respiração só é possível por causa das diferenças de pressão causada pela expansão e contração do pulmão. E isso é necessário para uma melhor oxigenação do sangue. E, falando em sangue, temos a pressão também associada à circulação sanguínea no corpo, a famosa pressão arterial. Quando o sangue chega ao coração, os músculos dele relaxam e suas câmaras se expandem, fazendo com que o sangue consiga entrar. Logo em seguida, ele é concentrado lá na parte de baixo, que é chamada de ventrículo. Nesse momento, o sangue fica preso lá e o ventrículo começa a colocar força, como se quisesse se encolher, mas o sangue ainda não tem por onde sair. E, pelo princípio de Pascal, a força aplicada pelo coração é toda distribuída nesse fluido. Quando ele já está bem tensionado, o caminho para as artérias é aberto e o sangue é violentamente jogado para o corpo ou para os pulmões, dependendo de onde ele está vindo. Se estiver vindo do corpo, vai para os pulmões. Se estiver vindo dos pulmões, vai para o corpo. E essa mesma pressão que foi gerada lá no ventrículo vai ser distribuída por esse sangue, por todo o sangue que está circulando dentro do seu corpo. Bem, esse foi mais um ensaio. Espero que tenham gostado. Agora, sem colocar pressão, saiba que agradecemos de montão por sua valiosa atenção. Bye. Bye bye!